Você se preocupa com proteção espiritual? Tem uma pessoa que se preocupa e postou um comentário num outro vídeo meu dizendo o seguinte: como me blindar dessa situação? É que uma pessoa sonhou que era perseguida por bruxa, uma bruxa vestida de preto. E ela pergunta agora como blindar, como se auto-blindar, né? Do meu ponto de vista e da minha observância, a conexão com o Mestre Jesus Cristo é a maior segurança que uma pessoa pode ter. O professor Hélio Couto, nas palestras dele, conta a história de uma mulher muito rica e ela manda blindar o carro dela. E certo dia ela está indo na BR e um carro bate atrás do carro dela blindado e ela para o carro, é claro, abre a porta e vem conversar com os caras que bateram no carro dela e nisso ela é rendida e levada para o cativeiro. Então a verdadeira proteção não vem de onde muitas pessoas depositam as suas esperanças, né? E a proteção espiritual é a que precisa estar acima de tudo, é a primeira que devemos buscar. Qual é o meu conselho? É que você também trabalhe no sentido arquétipo. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, tem um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética. Ali eu tenho uma playlist também que fala de arquétipos. O que é isso? Você vai trabalhar com imagens. Você pode baixar a foto, uma gravura que lembre Jesus Cristo na tela de fundo do seu celular. Utilizar a imagem, o arquétipo de Jesus Cristo é muito importante para ter proteção, porque a sua psique subconsciente vai lembrar a cada vez que ver a imagem de Jesus Cristo nas suas coisas pessoais, que precisa manter características ativas na sua psique, estas que destacam o arquétipo do Mestre Jesus Cristo. Os espíritos malignos temem a Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele surra. A equipe de Jesus Cristo manda surrar quem insiste em andar na contravenção. Quando Jesus Cristo se volta para uma direção, aqueles espíritos precisam retroceder. E as pessoas pensam, no geral, que Jesus Cristo é muito bonzinho e que ele não usa de trejeitos agressivos, mas ele precisa utilizar de trejeitos agressivos, até porque se ele não fizesse dessa forma, ele nem seria mais Jesus Cristo, né? Então pode ter certeza que os espíritos temem ao Mestre Jesus Cristo e devemos de nos agarrar a ele com todas as nossas forças, né? Quando você for dormir à noite, entregue-se a Jesus Cristo. Faça a sua oração e ao final diga: eu entrego o meu perispírito e o meu subconsciente nas mãos do querido Mestre Jesus Cristo. Amém. Antes de dormir, você vai entregar o seu perispírito. Por quê? Porque o perispírito são os corpos súteis do ser humano, os corpos energéticos. Geralmente, na maioria das pessoas, esse perispírito se destaca quando a pessoa vai dormir. E daí o perispírito anda por aí no astral. E se você entregar esse perispírito ao Mestre Jesus Cristo, é ele que vai gerenciar você quando você estiver dormindo. Pode ter certeza que o seu perispírito vai ser bem educado, bem dirigido, bem iluminado, né? Outra coisa que você também pode fazer é pedir ajuda ao GPS, Guardiões Protetores e Simpatizantes, quando você tiver uma situação para resolver. Os GPS são o grupo de espíritos da hierarquia divina que aceitam ajudar as pessoas que aceitam ajuda. A pessoa precisa querer ser ajudada, tá? Daí esse grupo vem e ajuda ela. Tanto aqui na terceira dimensão do planeta Terra, como em outras dimensões eles atuam.
Mas é o meu conselho que você peça uma única vez. E dali em diante passe para o agradecimento já. Cada vez que você tiver que falar naquele assunto, já agradeça. Porque na Bíblia está escrito: tudo aquilo que pedires ao Pai, crendo já teres recebido, receberás. Então, a crença de que você já é super protegida precisa haver já iminentemente ao pedido. Uma vez você vai pedir proteção, mas as demais vezes você vai somente agradecer. Obrigado, meu querido Mestre Jesus Cristo, por me proteger sempre. Eu te amo muito. Só agradecer. Agora, a entrega do perispírito e do subconsciente, essa sim pode ser feita todos os dias. É muito importante você fazer essa entrega aí para Jesus Cristo. E é claro, buscar aumentar o saber sempre acerca de todos os assuntos. Por quê? Porque cada vez que você busca abrir um assunto a título de pesquisa, você tem luz cósmica, o próprio cosmos protege a pessoa. Aumentar o saber, expandir a consciência. Quem tem informação tem poder. E quem tem informação verdadeira tem maior poder ainda. Uma única verdade pode ter várias faces, e de tempo em tempo as verdades mudam. É por isso que é muito importante não parar a pesquisa e o estudo. Filmes de terror ou de violência, vídeos de violência, notícias violentas, elas devem ser apreciadas somente no tangente à pesquisa. Quando você vai assistir um filme de terror para obter detalhes lá, para aumentar o seu conhecimento acerca de determinado assunto, então você está protegida. Mas assistir filme de terror, coisas violentas por prazer, a pessoa está oferindo uma dívida, um karma para pagar. Porque o mal tem o seu preço. A partir do momento que você está fazendo isso por prazer, se torna tudo muito difícil. No momento a pessoa não está percebendo nada, mas lá adiante, no futuro, a cobrança vem e ela é uma conta cara para se pagar. Então, é muito importante que nós tenhamos essa consciência em Jesus Cristo. Por que que é importante nunca parar a pesquisa? Porque é bom certificar-se de que o Mestre Jesus é Jesus Cristo. A dúvida elimina qualquer processo, espiritual ou não. E o ideal é que nós tenhamos não a fé em Jesus Cristo, mas a certeza. Para que fé se você pode ter a certeza? Existem muitas pessoas que não conseguem confiar plenamente. Existem pessoas que também não conseguem criar a própria realidade, como os mestres da prosperidade ensinam, que o ser humano tem a capacidade de ser um co-criador, né? Criar a própria realidade. Então, isso é possível, mas a pessoa precisa ter um elevado estado de consciência. E para ter esse elevado estado de consciência, só é possível com muito estudo. Não dá para parar os estudos. Daí a pessoa ela expande a consciência. Daí ela começa a se tornar poderosa a ponto de sim criar a própria realidade. E é claro, criar a cada vez mais proteção para si, porque a pessoa vai precisar sempre de proteção, sim, né? Porque o cosmos afora é todo acometido de cães gulosos, gente egoísta, e o mundo espiritual é tão cheio de máfia o quanto aqui na terceira dimensão. Por isso, o ideal é nunca pararmos ali a busca pelo conhecimento. Sempre estar buscando um videozinho informativo, um livro, né? Por que que é importante você também ler? Porque você incorpora o próprio autor. Você está vendo o assunto sob a ótica do próprio autor, que pesquisou, que se empenhou, né? Então, a verdadeira proteção mesmo, ela vem dessa busca por ser maior, né? Porque o cosmos, ele é expansão, ele é crescimento. E nunca confiar plenamente. É bom sempre
confiar, mas sempre desconfiando, porque tudo que é bom para todos não teme ser posto à prova, mas tudo o que é escuso, é obscuro, é oculto, tudo isso não quer ser posto à prova, porque de cara não faz o bem para todos e teme ser descoberto. E tal como Jesus Cristo ensinou, só vai dar certo aquilo que vem de encontro ao bem comum. Mais cedo ou mais tarde, todas as consciências terão que ser cristãs. E todas as consciências que eu me refiro são todas mesmo. Pessoas carnais como nós, espíritos, pessoas invisíveis, pessoas extraterrestres, pessoas etc. Porque a criação é vasta, a infinitude é a marca do nosso Criador. Então, não fale mal dos outros, isso é proteção. Não julgue ninguém. Só quem pode julgar outra pessoa é o Todo-Poderoso, porque só ele tem 100% de informações acerca de uma consciência. E seja grata com tudo e com todos, o tempo todo. Ame. Como é que você vai se manter protegida? Vibrando aqui em cima. As frequências negativas ressonam nessa altura porque são frequências baixas e nunca passam dessa altura. Quando a vibração do ser humano cai, ela entra em frequência aqui, na frequência negativa, e ela ressona tendo resultados negativos. A ressonância do corpo astral dela ali vai acometer resultados negativos. Por isso é ideal vibrarmos alto, mas você só vai conseguir vibrar alto amando as pessoas, fazendo bem a quem precisa. Se você for uma pessoa que tenha gratidão com tudo e com todos. É muito importante você manter a autoestima também, tá? Porque isso é proteção. Quando você fica muito triste, reclamão, quando você não é grato de coração, a sua frequência cai e você também não vai ter autoestima, tá? Porque as frequências do feitiço, das coisas negativas, só vão atingir a pessoa se ela tiver a vibração dela baixa. É por isso que esses males espirituais gostam de trazer problemas para os seres humanos, porque daí eles baixam a vibração deles. E com a vibração do ser humano baixa, esses males espirituais conseguem acoplar a consciência do humano, fazer interferência ali, ó. Então, essa é a minha sugestão para que você se mantenha protegida. E nunca, e evitar sempre de responder a pessoas grotescas. Quando você procura um feiticeiro para desfazer um feitiço que fizeram para você, você está entrando naquela mesma frequência negativa, tá? Mas do mesmo. Não tem nada de produtivo nisso. Então, o melhor é não fazer parte daquela frequência lá, né? Defenda-se com preceitos cristãos, né? Dessa forma aí você vai estar sempre bem protegida. A cada vez que nós fazemos o bem, praticamos o amor a quem merece e precisa, nós ganhamos luz divina, tá? Nós aumentamos o nosso Dharma, que é o nosso crédito divino. E você pode utilizar esse crédito divino aí. Existem pessoas que pedem oração, né? E elas recebem. Mas existem pessoas que deixam que o próprio cosmos pague esse crédito, esse Dharma para a pessoa, segundo o próprio arbítrio dele sobre nós. Então, é isso aí. Tá? O que não vai fornecer proteção para você é você fazer a entrega dos seus poderes pessoais a um terceiro. Você confiar plenamente num site de evidência online, você confiar plenamente num benzedor, por mais benevolente, benigno ou cristão que o benzedor seja, você entregar a sua confiança em centro espírita, em umbanda, etc, etc, né? Você tem que entender que você precisa ser você mesmo. É você o Todo-Poderoso e o Mestre Jesus Cristo, tá? Porque quando você entrega, quando você pede ajuda para uma outra força espiritual, você já está correndo um risco ali, tá? Então,
Muitas vezes você vai pedir proteção espiritual para uma pessoa, para uma vertente religiosa ou algo assim, e eles acabam escravizando a pessoa, tá? Por isso, não tem outro jeito, outra saída. Você precisa desenvolver os seus poderes pessoais, tá? Primeiro passo é tentar ser cristã na essência. O segundo passo é conseguir enraizar na parte consciente da sua psique a certeza, não a fé, a certeza no Mestre Jesus Cristo. Prezado internauta, obrigado por seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso doce no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal é porque vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Muitas vezes a pessoa acaba respondendo gente ignorante, e ao responder, ela acaba entrando na mesma frequência que aquela pessoa. É a mesma coisa que entrar numa armadilha de livre e espontânea vontade. Então, existem pessoas que precisam ser subestimadas. E o silêncio, muitas vezes, vale ouro, porque você daí, ao optar por amar aquela pessoa, não vai responder ela à altura do jeito dela lá. Você vai responder do seu jeito, orando por ela, pedindo proteção para ela, para que ela se conscientize, mas jamais fazendo da mesma forma que ela faz para você. Porque quando você quer fazer o reflexo ali na resposta, você acaba entrando em frequências ali que não são as positivas. E toda frequência gera magnetismo. Frequências positivas, decisões positivas, magnetismo positivo. Decisões negativas, vulgares, geram magnetismo negativo, atraindo mais do mesmo, mais coisa negativa ainda. Por isso é importante também ter controle sobre as respostas. Não julgar nem mesmo coisas, nem pessoas, nada. Porque o Todo-Poderoso deu arbítrio para toda a sua criação. E quem não quer ser bom, que vá cuidar da sua vida, porque ninguém tem obrigação de ser bom e nós, muitas vezes, somos ingênuos a ponto de achar que sim, que todos os seres que o Todo-Poderoso fez têm a obrigação de serem bons, mas a verdade é que não tem, não. A verdade é que cada consciência vai arcar com o preço, vai receber a sua recompensa, se boa por ser boa, se ser má por ser má. Prezado internauta, muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Obrigado.